Olá pessoal de games, eu sou o Diego Iglesias, Rafael Almeida. Estamos inaugurando hoje esse novo canal de vídeos aqui para o blog Games de Bahia. E vamos estar falando hoje um pouquinho sobre a E3, né? É o momento alto dos jogos, né? O evento mais importante de jogos que ocorre todos os anos em Los Angeles, no período de junho. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre os grandes anúncios da Microsoft, da Sony e da Nintendo. E vamos falar agora sobre o principal, sobre os consoles, que é a grande novidade da E3 esse ano. São os três grandes fabricantes se posicionando no mercado, os dois principais anunciando seus carros-chefes, seus consoles, sua nova geração, e a Nintendo mais uma vez derrapando e mostrando que não está muito afim de concorrer de igual para igual com esses aí. Em termos de hardware, Rafael, você acha que o PlayStation 4 e o Xbox One são compatíveis? Você vê alguma diferença entre eles que possa dar uma vantagem competitiva para a Microsoft ou para a Sony para essa geração? Especificamente falando de máquina, de hardware? Nós gamers somos, por natureza, nerd, a grande maioria. Então a gente sempre fica um pouco viciado em especificações técnicas, informações sobre processador, utilização de recursos novos, como a Sony um tempo atrás fez a questão do 3D. O que na verdade acontece é que desde a última geração de games, as especificações técnicas elas não são tão importantes assim. A prova disso é que os estúdios produzem jogos semelhantes. Eu vou pegar o exemplo da Rockstar Games, que produz GTA, que produz Red Dead Redemption. Então assim, todos esses games eles foram produzidos para as duas plataformas, eles são jogáveis nas duas plataformas, sem nenhuma diferença competitiva entre um ou outro. Então assim, apesar da Sony produzir um hardware melhor, pelo menos hoje o PS3 ele é melhor em hardware do que o Xbox 360, não há significativa diferença de visual, de recursos. Então assim, deixa a desejar esse quesito. Hardware hoje não é mais importante como é importante, por exemplo, no mercado de PCs. Pegando até essa pegada do design que você comentou, é até curioso que o mercado tem comentado que entre Xbox One e PlayStation 4, eles são muito parecidos fisicamente, né? Houve até uma piada que o pré-lançamento do PlayStation 4, no evento que eles organizaram em fevereiro, eles mostraram só o controle, não mostraram o aparelho. Então, eu acho que a Sony vai sofrer um pouco com essa piada de, entre aspas, ter copiado o design do Xbox One, né? Muitos dizem, eu vi comentários no Twitter, que o PlayStation 4 é um Xbox One em itálico, né? O que você acha disso? Eu acho que o mais importante nesse novo design dos consoles é a forma como eles estão se posicionando para o grande mercado. Eu acho que tem existe um grande ganho aí no mercado de games, que a Microsoft fez isso muito bem, e eu sou um usuário PlayStation, eu sou sonista, mas eu estou muito entristecido com o posicionamento da Sony. Na verdade é o seguinte, o mercado de games ele vai ser muito maior do que ele é hoje. Dê uma olhada em dados recentes, até anunciados na E3, cerca de 60% dos lares americanos possuem consoles, e eles querem ampliar, eles querem ganhar um mercado de massa, eles querem conquistar esses 40% restantes. Eles querem fazer do videogame não um mero videogame, não mais um dispositivo conectado à TV, como é o Blu-ray, como é seu home theater. Enfim, eles querem transformar seu videogame no centro da atenção de sua sala. O que é mais importante nessa discussão, e que acho que mais polemizou nesse anúncio, foram as informações sobre os games usados. O mercado de games usados, que a gente sabe que é muito forte. Então, a gente compartilha jogos, isso é natural, e tanto a Sony quanto a Microsoft estão ameaçando essa colaboração, essa permissividade de emprestar jogo e deixarem as pessoas, enfim, utilizarem esses jogos usados. O que você acha a respeito desse posicionamento? Com o anúncio do Xbox One, ficou bem claro que
A Microsoft tem um posicionamento que foi um pouco impopular, né? A Sony não deixou isso tão claro, mas ameaça fazer o mesmo. Mas em relação aos games usados, ao mercado secundário, você vai ter, pelo que foi anunciado, você vai ter um certo problema, como você mesmo falou, para compartilhar jogos usados com seus amigos. Já se anunciou que você tem que ter aquela pessoa para quem você pretende emprestar o jogo como seu amigo na live pelo menos 30 dias. Existe a possibilidade, a abertura de que os desenvolvedores cobrem uma taxa, um fee adicional quando você vender o seu jogo, o seu disco para um terceiro. Eu acredito que a Sony, é bem provável que a Sony siga o mesmo padrão, apesar de que, como a gente até tinha conversado antes, a Sony foi um pouco mais populista, entre aspas, no seu anúncio, na sua conferência de imprensa na E3, dizendo que o PlayStation 4 vai permitir muito mais possibilidades, muito mais liberdades para o seu usuário do que o Xbox One, porque o PlayStation 4 iria continuar seguindo a mesma política, ou seja, você comprou o seu jogo, aquele jogo é seu, você não pagaria nenhuma taxa para utilizar. Se você comprou de uma outra pessoa de segunda mão, você não necessariamente precisaria conectar o seu console à internet para poder utilizar os seus jogos, etc, etc. Mas isso a gente só vai poder saber com o tempo, né? Como os dois videogames vão começar a ser vendidos agora para a temporada de Natal, só no ano que vem vamos ver, quando os jogos começarem a ser lançados, o quão liberal essa política da Sony vai funcionar e o quão restritiva essa política da Microsoft vai ser, né? Estão atirando muitas pedras a Microsoft agora em relação a essa questão dos videogames usados, mas eu acredito que a gente precisa esperar um pouquinho mais para ver como é que o mercado vai se comportar, principalmente em relação ao que as desenvolvedoras pretendem fazer com os seus jogos, tá? Aproveitando esse gancho, uma outra questão polêmica que surgiu com o anúncio do Xbox One foi a necessidade do Always On. O seu console só funciona se você tiver uma conexão de banda larga disponível para poder utilizá-lo. O que é que você acha disso? Você acha que isso é restritivo para o usuário? A Sony já declarou que você vai continuar utilizando o seu videogame da mesma forma. Você pode usar ele offline, você não precisa fazer nenhum tipo de validação na PSN. Mas o Xbox, você a cada 24 horas no mínimo teria que conectá-lo para poder utilizar os jogos, mesmo sendo uma mídia física que você comprou, você não teria direito a utilizar, você tem que validar. O que você acha disso? O que a Microsoft fala não se escreve, não se incumpre, né? O mercado respondeu muito mal a essa política da Microsoft e de você tendo que estar conectado à internet para jogar seus games comprados, o que na verdade eu acredito é que a Microsoft, como ela faz em outros produtos, como ela produz para o mercado de computadores, como o Windows, por exemplo, ela costuma ser uma empresa que não cumpre aquilo que promete, né? Então, assim, se o mercado chiou, ela vai contornar essa situação de alguma forma. E eu acho bacana falar sobre o seguinte: a política de estar sempre conectado, ela tem um asterisco muito forte. Aí eu acho que numa linha bem escondida ali, que é o seguinte: as duas fabricantes falaram sobre não permitir você utilizar jogos usados. Na verdade, aquele discurso, essa filosofia, elas estão transmitindo a mensagem dos estúdios. A gente vive e sofre com isso diariamente. São as senhas para jogar online que os games restringem, que é o que os estúdios impõem para o jogo. Então, assim, essa mensagem ela foi em cheio no público, mas ela não vem da indústria, ela não vem do fabricante, ela vem dos estúdios. Isso é importante notar. O que cada vez mais eles querem é estreitar essa relação com os estúdios, permitir que eles produzam games da forma mais bacana possível. Então, por exemplo, a arquitetura da Sony, ela foi simplificada, pelo que deu a entender. Então os produtores vão conseguir produzir games para PlayStation com mais facilidade do que anteriormente, e isso vai fortalecer a indústria. O que acontece é que as pessoas gostam de compartilhar games. Então, assim, a política do Always On, ela
vai blindar o mercado da indústria, mas eu acredito que no médio prazo ela não vai se sustentar e a Microsoft vai fazer o que ela sabe de melhor, que é voltar atrás e deixar as pessoas continuarem utilizando seus games da forma como eles acharem importante. Tirando um pouco a parte essa questão Sony e Microsoft, qual que você acha que seria o caminho para uma Nintendo que já teve, ainda tem tantos fãs, né? Eu sou um deles, eu admito que eu sou nintendista, com esse atual console deles, o Wii U, né? Que é reconhecidamente um hardware inferior em relação aos seus concorrentes. Qual você pensa que seria o caminho para a Nintendo futuro, né? Para que ela consiga manter sua base, ampliar sua base de jogadores, enfim, né, sobreviver nessa batalha. Como é o nome do presidente da Nintendo? Satoru Iwata. Pronto, eu vou dar uma consultoria a ele gratuita, eu não vou cobrar nada por isso. Fecha sua fábrica de videogame, amigo. Fabrica só dispositivo móvel, vai vender Nintendo 3DS à vontade, pode ficar com esse mercado à vontade e dá oportunidade a gente que compra um console de verdade, que é ciente de que a Nintendo não consegue fazer um console que consiga atrair a atenção dos desenvolvedores. Então hoje saiu o anúncio de que a Ubisoft não planeja nenhum lançamento para Nintendo Wii U esse ano. Então assim, eles têm que assumir, isso é um pouco da cultura japonesa, né, de não assumir a derrota, de lutar até... a própria Ubisoft, né, que tinha um game exclusivo que era o Rayman Legends, acabou que o game não é mais exclusivo, ele foi adiado em mais de 6 meses para que a Ubisoft conseguisse fazer o port para PlayStation 3 e Xbox 360. Então assim, vende sua fábrica de hardware e foca só em software. Então, o quão seria maravilhoso se eu pudesse jogar Mario no meu celular, se eu pudesse jogar Mario no PlayStation. Então assim, leva essa franquia para o mercado de massa, Nintendo. Faz o que você fez na década de 90, em que você criou uma geração de games. Todo mundo aqui jogou Mario, todo mundo aqui lembra de Luigi. Enfim, isso cresceu no imaginário, formou uma geração de games. Então eles podem fazer isso novamente, mas não fazendo videogame, fazendo simplesmente o game, o software. Você acha que o caminho seria se tornar uma fábrica de software como a SEGA fez, né? A SEGA teve um certo sucesso aqui no Brasil, todo mundo lembra do Master, do Mega Drive, e hoje em dia a SEGA é uma grande produtora de games. Eu fico um pouco entristecido com o comportamento da SEGA, porque hoje você não vê a franquia Sonic, que foi fantástica na década de 90. Você não vê um fôlego muito grande. Na verdade, eles portaram o jogo para dispositivos móveis, não criaram grandes... Tem até alguns títulos, né? Até pelo próprio Wii, para o Wii U agora anunciaram um novo título em 3D, mas verdade, realmente sim, você não vê uma grande gama de jogos usando a figura do Sonic. Eles não têm o mesmo talento que a Nintendo tem. A Nintendo, apesar de ter produzido novos Marios, novos tipos, enfim, em 1000 Marios disponíveis, Mario Kart tem 6 disponíveis, ela consegue mudar, ela consegue enriquecer a história de sua franquia, coisa que a SEGA não conseguiu. Então é o seguinte, a Nintendo tem um talento muito grande para produzir história. Então ela produziu Mario, ela produziu Donkey Kong, Zelda. Então tudo isso seria muito mais bonito, tudo mais bacana se fosse permitido para todo mundo. Disponível para as outras, fosse multiplataforma. Como eu não tenho grana para ter um Wii U, um PlayStation 4, nem um Xbox One, eu vou ter que escolher. Seria muito bom eu com o meu Xbox One jogar Mario, enfim, relembrar minha infância e me divertir. Então assim, fica aí a consultoria gratuita para o presidente da Nintendo. Fecha a fábrica e foca só no desenvolvimento de software, que você vai ser bem mais feliz assim. Bom pessoal, então assim encerramos o nosso primeiro vídeo para o Wii Games. Esse vai ser um canal que pretendemos que seja quinzenal, então esperamos que vocês acompanhem as notícias, continuem acompanhando as notícias aqui através dos nossos posts e nos vemos daqui a 2 semanas. Valeu galera, tchau, tchau.